Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, com essa frase de João Batista que fala que Jesus vai batizar a nós no Espírito Santo e no fogo, é o que orienta um pouco a nossa liturgia, que orienta a liturgia que celebramos hoje, chamada Festa do Batismo do Senhor. Nessa festa nós renovamos o nosso batismo, que foi uma vez só, mas para sempre. O batismo é um sacramento que nós recebemos no início da nossa fé, chamado do novo nascimento nosso para Deus e para a fé em Cristo, junto com o Pai e o Espírito Santo, e assim também a nossa introdução na Igreja Católica. Nesse sentido, então, nós somos chamados nessa missa a fazermos memória, mas também, sobretudo, temos consciência da tamanha graça que Deus derramou sobre o nosso coração. Há uma graça invisível, real, que é derramada no coração nosso no dia do nosso batismo, que ninguém tira, que ninguém apaga, mas nós somos chamados a fazer essa graça dar os seus frutos e crescer. Mas para que isso aconteça, os frutos e essa graça do batismo venha a florescer no nosso coração, João Batista mostra para nós um caminho. João Batista, como nós vimos, era muito conhecido na sua época. Dizem alguns historiadores que ele era mais popular do que o próprio Jesus. Podem ver que constantemente no Evangelho acham que ele é o Messias. Até na história dos judeus se relata que João Batista é mais significativo do que a pessoa de Jesus. Mas quem conhece a Jesus na fé, quem o experimenta, sabe que ele é Deus. Então por isso João Batista diz: virá alguém maior do que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Porque João Batista, como nós sabemos, havia feito a experiência com Cristo, desde o ventre materno, quando Maria, mãe de Jesus, visita Isabel. João Batista já faz a experiência de acolher a Cristo, na experiência então de encontro entre as mulheres Maria e Isabel. Nos mostra então o que é significativo na festa do batismo. É que a fé não é um costume, a fé é uma experiência. É essa grande novidade que vai fazer talvez uma grande revolução no cristianismo, a experiência. Nós temos muitos católicos de costume, que o costume passa, o costume se modifica, o costume sempre é marcado pelos tempos, mas a experiência, ela é marcante. A experiência é algo que ninguém tira de nós. É como aquele conhecimento que nós adquirimos, do qual sempre ficará eternamente, porque Deus imprimiu e nós buscamos também. Então, o que aconteceu no nosso batismo? E o que João Batista nos apresenta é o caminho da experiência. Irmos e voltarmos na graça do batismo que recebemos. Mas há uma atmosfera, uma motivação, vamos chamar assim, naqueles que estavam procurando o Messias em João Batista, chamada expectativa. Existia uma expectativa de um Messias. A expectativa nós chamamos de necessidade de Deus. Nós necessitamos de um Messias, necessitamos de um Deus. Todo homem e mulher, se olharmos na sua história, procura um Messias, procura um Salvador, procura alguém que o oriente. E se não encontra em Cristo, encontrará em outras coisas. Mas nós somos orientados e convidados a fazer a experiência do encontro com esse Messias, que é o próprio Cristo. E nesse sentido, para que essa experiência aconteça, é necessário percebermos a nossa necessidade de Deus. Precisamos de Deus. Haverão dias que nós talvez não perceberemos, mas que nós devemos ser educados a buscar Deus constantemente, diariamente. Temos a expectativa, como diz o salmista em um dos salmos, ter a sede de Deus, mas do Deus vivo, do Cristo, de Jesus, que vem ao encontro nosso e ao encontro da humanidade, mas ao encontro da nossa experiência humana, experiência, história de vida. E assim Jesus, ele faz para nós um caminho também, o caminho então da necessidade de Deus, que Jesus misteriosamente também percebe que necessita de Deus. O que Jesus faz? Jesus reza. É um mistério isso, perceber que Deus reza,
Mas como Deus se fez homem, então está na condição humana, Jesus nos dá um ensinamento da oração. E é na oração que Jesus recebe o seu batismo. Diz o evangelista Lucas, enquanto rezava Jesus, ele recebe então o Espírito Santo, e visivelmente, e o céu se abre. É um ensinamento para nós, que toda vez que nós nos voltamos à oração, não que a oração precisa ser a oração que nós devemos ver coisas, mas a oração que nos permite guiar a nossa vida, entregar a nossa história. A oração não é fuga, a oração é entrega do que acontece. A matéria da oração é o que está na nossa vida, e é o que Jesus fez aqui. Jesus rezou para que então Deus desse a graça para a missão que ele iria assumir. O batismo é o início da missão pública de Jesus na Galileia, como é para nós também. A partir do batismo iniciamos uma missão. Mas para que isso seja mais interior, mais profundo, mais renovador, é necessário termos a graça simples e acessível e gratuita da oração. A nossa oração temos fortalecido? Essa seria uma boa pergunta ao começo do ano, para que nós não esfriemos a força e o poder da oração que deve nos guiar nessa vida. Nós somos chamados em todos os tempos, e como falava da experiência, é fazer a experiência da fé diariamente. Todos os dias, na minha oração, encontro a Deus. E não façamos da oração como que um método mental só. Na oração nós nos concentramos, mas tem dia que estamos dispersos. Mas se nós paramos diante de Deus, se nós silenciamos diante de Deus, se nós apenas paramos, Deus está aqui, e eu sou uma pessoa diante de Deus, que carrego a minha história. Então a oração terá a graça recebida, a entrega e a percepção, ou a certeza da fé que Deus está presente. É o que Jesus faz. Jesus rezava com confiança ao Pai, e nesse momento aqui recebe então a graça do batismo. Por isso, irmãos e irmãs, Deus derrama as suas graças sobre o nosso coração, como derrama na pessoa de Jesus na forma humana. Nós notamos duas manifestações chamadas as teofanias de Deus. Deus se manifesta ao homem como se manifesta a Jesus. E qual é a manifestação de Deus? A primeira é o Espírito Santo, que desce de forma visível. E o que é o Espírito Santo? É a força de Deus. Todo batizado tem uma força para lutar, tem uma força, tem uma graça especial para batalhar e ver a sua missão aqui na terra. Então, quando nós rezamos, quando nós nos voltamos a Deus na palavra, na Eucaristia, na força comunitária da oração, na missa, nós lembramos e temos consciência de que Deus derramou no batismo uma força especial para que todos nós pudéssemos guiar a nossa vida aqui na terra. Quando alguém pede força a Deus, tem que lembrar, a força está no nosso interior, ela já habita a nossa alma. É como um farol de um grande barco que nos guia, e esse farol não se apaga, porque é Deus que está guiando a nossa estrada, o nosso caminho. Se o farol nós não vemos, é porque nós estamos alimentando a nossa fé do batismo. Lembro, na minha oração, lembrava que Jesus dizia a Pedro, na hora da paixão, Jesus dizia a Pedro: eu rezo para que a sua fé não morra, não desfaleça. Isto é, a nossa fé precisa ser cultivada, sustentada, alimentada. Por isso, então, o sentido do nosso batismo, de lembrarmos que temos uma graça para acreditar em Deus, uma graça para amarmos, uma graça para perdoarmos, uma graça em todo o esforço que nós fazemos. Então Deus nos coloca em missão, o batismo é o sentido da missão, que nós recebemos uma força de Deus para sermos mais missionários. E a segunda indicação de teofania, ou manifestação de Deus, que acontece com Jesus, mas também acontece no nosso batismo igualmente, é a manifestação do Pai. O céu se abre e Jesus recebe uma palavra do Pai, que é também colocada no nosso coração. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Isto é, Jesus é amado pelo Pai, e também com Ele nós fazemos a vontade de Deus. Olhemos mais para Cristo, olhemos mais para Jesus, olhemos mais para o que Ele nos faz,
para o que Ele nos dá, para o que Ele nos concede. Se nós olharmos só para nós iremos com certeza nos embaraçar, teremos com certeza o triste acontecimento de pararmos só em nós mesmos. Mas se o nosso eu está voltado ao Pai, como Jesus voltou a sua existência, o seu eu para o Pai, que o ama, que o guia, e que assim nós somos amados em Cristo, nós teremos então a força de Deus, mas também a certeza de que o amor não para em nós, mas ele é um sentido do amor dado no batismo para a missão que nos guia. Termino dizendo sobre então as nossas duas leituras. A profecia de Isaías nos fala justamente que o servo de Deus, que é o Messias Jesus para nós, tem uma missão. Jesus recebe o batismo em solidariedade a nós, em comunhão com a humanidade. Todo gesto de Jesus é para dizer: estou contigo, estou lhe salvando, estou lhe dando a graça, estou lhe dando a força, mas para que não pare contigo, mas para que chegue ao próximo, chegue às pessoas que estão mais próximas de nós. Que graça nós podemos dar ao próximo? Essa graça que faz Jesus: ajudar os cegos a enxergarem, ajudar os cativos do coração a se desprenderem daquilo que coloca em suas vidas. Por isso que nós sejamos facilitadores, pessoas que ajudam os outros a encontrar a Deus. Leve mais amor antes das palavras, as palavras de condenação, de julgamento. Levemos palavras que ajudem e ações que sejam de Deus. O que Deus gostaria de fazer com a nossa vida, o que Jesus faria se estivesse em nós. Isso é o que um batizado pensa. O que Jesus quer fazer com a nossa vida, o que Ele quer que nós façamos, e com certeza Ele quer que nós façamos aquilo que sai à nossa volta. Se somos casados, se temos uma família, se temos os acontecimentos que nos fazem talvez perder alguma coisa, ou guiar, olhar algo, ou seja, ver a nossa vida em Cristo, o que Jesus está mostrando para nós. Isso é um batizado percebe: Deus habitou a minha vida, a minha alma, então eu posso com Ele fazer as coisas, eu posso com Ele fazer a missão da minha vida, com Ele eu posso ajudar os outros, com Ele eu posso trabalhar, com Ele eu posso servir, com Ele, sempre com Ele. Um batizado é aquele que tem consciência que com Deus, com o Pai, Filho e Espírito Santo, nós podemos fazer. E é o que Jesus fez, como diz os Atos dos Apóstolos: curou e fez o bem. Jesus passou fazendo o bem. E que da nossa vida alguém diga de nós um dia: essa pessoa passou fazendo o bem, passou cuidando dos outros, passou amando, passou guiando com fé. Provavelmente teremos altos e baixos, mas se ao menos tivermos essa certeza que Deus está conosco e com Ele nós fazemos as coisas, teremos com certeza mais frutos e mais missão nesta vida, para quem sabe com Deus entregarmos tudo o que fazemos a partir do nosso batismo. Deus nos deu a graça, portanto que nós usemos ela em favor dos outros, em favor da nossa vida, mas sobretudo em favor para o bem dos nossos mais queridos, mas especialmente os que nós nos encontrarmos. Que assim seja. Amém.